Aleluias. Abra a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ou segunda Timóteo, como queiram. Aleluia. Quem achou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Deus tem uma palavra no seu coração. Aleluia. Você quer ouvir Deus falar? Mas você quer ouvir o que Deus quer para você? Ou o que você quer? Como é que é mesmo? Você está subordinado a Ele? Sim ou não? Sim. Glória a Jesus. Capítulo 3. Podemos ler? Sim. Que diz: sabe, porém, isso. Escuta bem. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos e profanos, sem afeição natural e irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes, porque entre estes estão os que introduzem pela casa e levam cativas mulheres nécias, sobrecarregadas de pecados, levadas por todo tipo de desejo, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos, de entendimento e reprovados na fé. Não irão longe, porque todos será manifesto a sua insensatez, como também aconteceu com daqueles. Mas tu tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, perseguições e aflições, a quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E na verdade todos os que desejam viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. Eu vou repetir o 12. E na verdade todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Os homens maus e enganadores, porém, irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Quanto a ti, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que estás convicto, sabendo de quem as tens aprendido. Pois desde a infância conheces as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que os homens de Deus sejam perfeitos e perfeitamente preparados para toda glória a Deus. Aleluia.
Meus irmãos, eu passei a tarde de hoje um pouco inquieto com as coisas que nós temos visto, com a forma que as coisas têm caminhado no mundo, no quesito evangelho. Nas coisas do mundo é natural, não que nós nos conformamos, mas lá vai de mal a pior. Mas o que se espera de nós, pela palavra de Deus, é um comportamento oposto ao que acontece lá fora. E o Senhor veio de uma certa forma, me tirando, eu vou usar a expressão aqui, a paz. Porque há uma preocupação de Deus para com a sua igreja e para com o seu povo. Uma preocupação porque nós estamos sendo levados e conduzidos por tanto tipo de vento e de doutrinas. São tantas coisas que são pregadas, são tantas coisas que são ensinadas, e muitas pessoas são enganadas. O que Deus me confronta a dizer é que tem muitas pessoas que de fato são enganadas. Mas existem muitas pessoas que não são enganadas, mas se deixam enganar. E se deixam enganar por quê, pastor? Porque as pessoas buscam sempre aquilo que lhe agrada. Sempre aquilo que massageia o seu ego. Nós estamos vivendo um tempo em que a verdade de Deus está sendo profanada nos tempos. Se você prega a verdade dura, da forma que tem que ser biblicamente, as pessoas se ofendem, viram a cara e vai embora e não volta mais à igreja. Porque há uma busca, irmãos. Há uma questão de ego. Há uma questão de que só é bíblico aquilo que vai de encontro ao que eu entendo ou o que eu quero. E Deus tem nos chamado, irmãos, para este país, eu, você e o pastor, para nós somarmos com aqueles que aqui já estão ministrando, para nós tornarmos forte a igreja. Aleluia. Para tornar a igreja poderosa, porque a igreja já está sendo motivo desculpa a expressão aqui, eu estou caçando uma expressão aqui melhor, a igreja chacota. A igreja já está sendo motivo de chacota na sociedade, por conta da nossa instabilidade, por conta da nossa instabilidade para com Deus e para com a sua palavra. A Bíblia diz que no fim do tempo os homens serão amantes de si mesmo. Hoje você tem que dosar o que vai falar. Hoje você tem que dosar o que vai pregar, porque senão você ofende. O evangelho que estão pregando hoje é diferente do evangelho que Jesus pregou. O evangelho que não confronta não é evangelho. O evangelho que não denuncia não é evangelho. O evangelho que não fala do pecado, que não prega arrependimento e renúncia não é evangelho. E o evangelho que se prega hoje é que a criatura está quase mais importante do que o Criador. Jesus no capítulo 6 de João, ele pregou, foi duro com discursos, se discípulos olharam para ele e falou: mestre, dura é esta palavra. Aleluia. E quando ele falou isso, a multidão voltou para trás, todo mundo abandonou a pregação e foi embora. Jesus não correu atrás de ninguém. Jesus não falou: pelo amor de Deus, venham, volte. Jesus falou bem assim para quem ficou: e vocês por que não querem, não vão também? Alguém disse: mestre, para onde iremos? Se só tu tem palavras de vida eterna. É verdade, ó Deus. Prosperar é bíblico. Ser rico é bíblico. Desfrutar das bênçãos de Deus é bíblico. Portas abertas é
se pode mais fazer tais coisas. Temos que tomar cuidado, irmãos. Eu prefiro fechar essas portas aqui. Deus me confrontou e falou comigo: não negocia os meus valores. Não abre mão dos meus valores. Se sair de nós e não voltar para nós, é porque não é dos nossos. Porque se fosse dos nossos, estaria com nós. Mas foi para manifestar. Aleluia. Jesus, irmãos, a responsabilidade da igreja é essa na terra. As pessoas não convertem mais. O poder de Deus, as manifestações estão escassas na igreja. Porque ninguém se submete mais a Deus, ninguém mais ora, ninguém mais gosta da palavra, ninguém mais gosta de estudo. As pessoas querem vir na igreja o dia que bem entender e Deus ainda tem a obrigação de abençoar ela. Não! Aleluia. É verdade, Deus. Não! Ele é Deus! Deus fiel. Se quiser levar a sua vida da forma que você quiser, aceite as consequências. Porque todo ato que nós temos vai gerar consequências. Verdade, Deus. Aquele que semeia para a carne vai colher corrupção. Mas o que semeia para o Espírito vai colher vida eterna, diz a Bíblia. Deus, aleluia. Aleluia. Eu cheguei na casa de um obreiro, pastor. E ele veio me dar uma notícia todo feliz, todo alegre. Pastor, eu vi um estudo lá na internet. E tem um pastor lá que falou que dizimar não é obrigado, pastor. Eu olhei para a cara daquele obreiro e falou bem assim: agora que tu descobriu isso, que não é obrigado? Rapaz, você está muito atrasado. Deixa eu te falar uma coisa: não é obrigado nem tu ser crente, quanto mais dizimar. Ele ficou olhando para a minha cara e falei: rapaz, ninguém tem obrigação de nada. É isso que está acontecendo com a igreja. As pessoas servem a Deus por medo do inferno. Não porque ama a Deus e tem desejo de entrar no céu, mas porque eu tenho medo do inferno. Parece que é um terror. Parece que é uma opressão de Deus. Me serve ou tu vai perecer. Não é assim, irmão. O salmista Davi diz: me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. As pessoas vêm na igreja quando não tem nada melhor para fazer, porque se tiver elas deixam e vai fazer outras coisas. A igreja é um peso. Vir ao culto hoje se tornou uma luta travada. Quer alcançar as bênçãos de Deus? Não vai. Não vai. E não vai não é porque eu não quero que seja. Não vai porque a palavra de Deus assim diz. Fidelidade, irmãos, a Deus não é quando der. Fidelidade a Deus não é só quando eu posso. Fidelidade com Deus é em qualquer circunstância. Aleluia. Se der, eu sou fiel. Se não der, eu não sou fiel. Não é assim que funciona. Fidelidade com Deus, irmãos, não é meio termo. Ou é ou não é. As pessoas trabalham, dão a vida, é trabalho noite e dia, e sábado e domingo, emenda, e vai a vida e montando império, e montando estrutura, e planta aqui nessa terra, meu Deus do céu. Como é que nós vamos alcançar este mundo? Fala, Deus. Como é que nós vamos ganhar as almas para Cristo? Se as nossas almas estão praticamente perdidas. O mundo só vai vir à igreja quando eles verem a imagem de Cristo na nossa face. A cada dia que se passa, parecemos mais com o mundo e menos com Jesus. Queremos as promessas de Jesus, mas não queremos os espinhos de Jesus. Não queremos as aflições que Jesus falou que nesse mundo tereis. Queremos gozar de todos os benefícios da fé, desde que seja de lá para cá, nunca daqui para lá. Eu só quero de Deus para mim, mas nunca de mim para Deus.
continuar do mesmo jeito. Nós vamos continuar estagnados. Vamos continuar da mesma forma, não vamos avançar. Hoje você olha para a cara do povo, pastor, chega a dar dó. Chega a dar pena. É um semblante de perdedor, é um semblante de derrotado. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam nas prisões, atados, pé e mão. E por volta da meia-noite eles faziam o quê? Cantavam hinos ao Senhor. Aleluia. Porque prenderam a alma, prenderam o corpo, mas a alma deles era livre. Mas não importa se a minha alma está cativa, o importante é o meu corpo estar livre. Se o meu corpo está livre, não importa. Isso não é evangelho. Nós precisamos avançar. Nós estamos parecendo aqueles fariseus que Jesus falou. Vocês ficam na porta, vocês não passam para dentro e ainda impedem quem quer avançar também. Sai de cima do muro. Toma uma decisão. Eu e minha casa foi dita que serviremos ao Senhor. Sai de cima do muro. Para de atrapalhar. Ou vai pro mundo de uma vez ou passa para dentro. Aleluia, Jesus. É promessas a Deus. É tanta coisa para Deus. Se o Senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo. Aleluia. Deus vai lá e faz no cume. Pastor, ora para Deus abrir as portas. Pastor, ora para Deus curar. Deus vai lá e cura. Ele não aparece na igreja nem vai dizer obrigado. É verdade, Pai. É verdade a Deus. Pastor, ora para Deus abrir as portas. Deus abre a porta e não vai na igreja porque está cansado da porta que Deus abriu. Aleluia. Que evangelho é esse, irmãos? Que evangelho é esse? Enquanto a tua vida for prioridade, você vai sentir a ausência de Deus. Porque todo aquele que quiser achar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida pelo meu evangelho ou pelas minhas palavras, achará. Glória a Deus. Evangelho é renúncia. Evangelho é choro. Evangelho é dor. Evangelho é perda. Evangelho é renúncia. Se não renunciar, se não converter, não adianta, vai viver a mesma vida. Não vai desfrutar das maravilhas de Deus. Nem aqui nessa terra, e muito menos na eternidade. As pessoas estão preparadas para tudo, menos para Deus. Para tudo elas estão preparadas. Tem tempo e arruma a agenda. Para Deus, não. Eu sei que tem muita gente que vai sair daqui. Eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Irmãos, eu não estou nem aí. Eu não vou voltar mais aqui. O problema é seu com Deus, desde que você não vai para o mundo. Aleluia. Eu não estou preocupado com isso. Porque se o Senhor Jesus quiser e falar, acabou, eu fecho essas portas. Eu fecho e entrego o cajado na mão dele, está aqui, Senhor. Mas se for o Senhor que colocou aqui, a verdade vai ser pregada. O céu que eu vivo, o evangelho que eu vivo, é o que conduz o céu. Aleluia. É o que conduz a salvação. É o que conduz para cá. Eu não quero construir império nesta terra. Eu não busco império aqui nessa terra. Eu busco no céu. Eu posso não realizar meus sonhos. Eu posso não alcançar os meus objetivos terrenos. Mas o dia que os meus olhos se fecharem, eu quero chegar na eternidade e ouvir uma voz dizendo: meu filho, seja bem-vindo, porque você é o O evangelho que se vive hoje é o evangelho, irmãos, não de frutos, mas de resultado. Cuidado com o evangelho de resultado, porque muitos evangelhos de resultado vai ouvir o não de Jesus. É verdade a Deus. Qual é o evangelho de resultado, pastor? É aquele que o cidadão vai chegar diante de Deus e vai dizer: em teu nome eu preguei. Olha só. Em teu nome eu curei. Em teu nome eu ressuscitei. Em teu nome eu operei. Jesus vai dizer: aparta-te de mim.
O amor acabando, irmãos, e se esfriando. O egoísmo. O ser humano cada dia é mais egoísmo, é sempre ele. Desde que eu esteja bem, tá bom. A igreja, irmãos, ela é coletiva. A igreja ela é coletiva, é por isso que esse nome é igreja, porque é o coletivo. Eu sou a igreja, não, você não é igreja. Igreja somos nós, juntos, unidos. É verdade, ó Deus. Você pode até ser um membro, mas se não tiver um corpo que é a igreja, esse membro morre. Assim como os peixes não sobrevivem se não for no mar, no seu habitat natural. O seu habitat natural é Deus. É verdade. Você precisa estar em Deus. Glória a Deus. E quando eu estou em Deus, é fazendo, é me esforçando para fazer a vontade dele. Em nome de Jesus. Não é dizer que tem Deus no coração. Porque a Bíblia diz que muitos dirão, Senhor, Senhor. Eles vão dizer Senhor, mas não serviram, não se submeteram a esse Senhor. O apóstolo Paulo já instruía Timóteo a respeito dessas coisas. Olha, Timóteo, vai haver tempos difíceis. Timóteo vai ter tanta avareza, vai ser tanta arrogância, prepotência. Timóteo, se prepara. Mas tu, Timóteo, não desvie da doutrina daquilo que você aprendeu. Glória a Deus, aleluia. Estão pegando toda uma história que foi construída, irmão, que os nossos pais trabalharam, deram duro, deram uma vida. Estão pegando toda uma história que foi construída. Aí vem uma geração que mora. Uma geração não sabe o que é jejuar, não sabe o que é dobrar o joelho, não sabe o que é Bíblia. E essa geração sabe mais do que os nossos pais que construíram a igreja com sangue. Não, irmão, hoje é tempo diferente. Hoje não é século 21. A mentalidade é outra e não sei o que. Irmãos, você acha que Deus se moderniza? Deus não se moderniza porque Deus já está, irmãos. Ele não precisa se atualizar. Porque Deus já está além dos tempos. Ele já está muito além. Se tem alguém atrasado aqui, somos nós. Verdade, ó Deus. Malaquias 6 diz, eu, o Senhor, não mudo. Glória a Deus. Um dos atributos de Deus é ser imutável. Deus não muda. O Deus que exigiu da igreja primitiva, sede santo porque eu sou santo, é o Deus que exige santidade hoje. Não adianta, Deus não vai mudar por mim e por você. Ele é Deus, Ele é imutável, Ele é santo. Glória a Deus. Nós temos que se Louvado despir seja Deus. do velho homem É verdade, Deus. e parecer mais com Jesus. Em nome de Jesus. Hoje, se pegar muitos de nós e colocar ele no meio da sociedade, colocar ele lá no meio, ninguém consegue identificar ele. Está cheio de agente secreto de Jesus, irmãos. Aqui dentro ele brilha, ele parece que ele é. Aqui ele quer o microfone, aqui ele quer o altar, aqui ele quer a Bíblia, aqui ele quer tudo. Lá fora não. Aqui ele quer brilhar, e se tu não der, ele vai para casa irritado. Porque vai na igreja, não tem oportunidade de crescer, cara. Você acha que crescimento é vir aqui, pegar o microfone, decorar um discurso e falar? Você acha que isso é crescimento? O verdadeiro crescimento do Evangelho é aquele que impacta vidas. Se a tua vida não for exemplo, não impactar nenhuma outra vida, você e eu estamos na rota errada. Se pegar o cidadão hoje, muitos, pastor, e colocar lá no meio da sociedade, ninguém identifica ele. Ninguém consegue identificar. Nem na aparência, nem no diálogo, nem no comportamento, em nada. Lembra de Pedro? Quando Jesus foi preso e os apóstolos ficaram dispersos, Pedro tentou desfigurar a sua imagem e sentou lá no meio do povo. Alguém viu ele e disse bem assim: você é um deles.
Irmãos, o tanto de gente que tinha, mas alguém identificou Pedro. Você é um deles. Não! Eu não conheço esse homem. Eu nunca vi esse homem. E Pedro saiu dali e se deslocou para outro lado. Daqui a pouco alguém vem e diz: tu é igual a eles. Tu fala como eles. O teu comportamento. E Pedro saiu e foi para o outro lado. Daqui a pouco alguém pela terceira vez identificou ele. Ele tentou esconder algo que estava exposto. Verdade a Deus. Hoje é o inverso. Hoje nós estamos tentando provar que somos e não estamos conseguindo convencer ninguém lá fora. A igreja vai crescer? As almas vão se render? Pode até se render porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Mas não por nós. Não por sermos exemplos. Irmãos, toda a escritura, o apóstolo Paulo diz, é inspirada por Deus. Toda a escritura. O Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. Jesus não violou, irmãos, nenhuma lei. Jesus cumpriu a lei. A única lei que Jesus aboliu foi a lei cerimonial do sacrifício. A lei moral de Deus é a mesma. Se pegar os 10 mandamentos, não roubarás, não pode roubar ainda. Não adulterarás, não pode adulterar ainda. Não cobiçarás, não pode cobiçar ainda. Não continua. A lei moral de Deus é a mesma. É a mesma. Nós precisamos avançar. Precisamos crescer como igreja. Eu sei que muitos vão sair daqui hoje refletindo. Mas eu sei que tem muitos irmãos que vai. Assim eu espero que não seja dessa forma. Nós queremos seguidores, pastores. Queremos a simpatia do povo, queremos ser. É isso que os pregadores hoje buscam isso. Hoje eles querem ter milhões de seguidores. Eu não estou preocupado com isso. A Bíblia não diz para mim fazer seguidores, diz para mim fazer discípulos. Fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Esse lugar aqui pode não ter aparência. Esse lugar pode ser pequenininho. Eu já congreguei em igreja grande, irmãos. Eu já liderei mais de 300 homens, varões. Eu já liderei em grandes sedes, já congreguei. Isso aqui para mim não é andar para trás. Isso aqui para mim é ver a essência do Evangelho. Começar o trabalho do zero. Começar o trabalho aqui confiando em Deus. Isso para mim é a essência do Evangelho. O pastor Marcos vem de uma igreja imensa. A esposa do pastor Marcos veio de multidão. Tem gente que entra aqui, irmão Franciane, e ele até tem vontade de ficar, não vai, porque para ele está sendo rebaixado. Porque ele saiu de uma grande catedral para vir para cá. Que visão é essa, irmãos? Eu congreguei em igrejas grandes. Deixei uma oferta para ser pastor da maior igreja do campo. Porque Deus falou, vai meu filho para a terra que eu te prometi há 20 anos. Porque lá eu vou salvar vidas. Lá eu vou transformar vidas. Lá eu farei a minha obra. Se tem uma meia dúzia de crente que às vezes dá tristeza, eu vejo aqueles que estão começando. Eu disse à irmã Madalena ontem, no carro, eu falei, irmã Madalena, a senhora é uma... Eu não sei qual foi a palavra que eu usei para ela, mas é como se fosse um energético. Eu disse isso a ela. Porque eu vejo uma nova na fé. Nova convertida. Uma mulher comprometida, dedicada. Glória a Deus, aleluia. E tem aprendido aqui, nós temos ensinado a palavra de Deus aqui com muita seriedade. Pensa numa mulher fiel a Deus. Pensa numa mulher que não tem tempo ruim, não tem corpo mole, irmãos. Essa mulher vem na quarta, essa mulher vem na sexta. No sábado de manhã tem discipulado para batizar. Ela vem no domingo, ela está no culto, não fala nada. Vai ser feliz a ele. Glória a Deus.
Louvado seja Deus. O crente, a temperatura dele normal do corpo costuma girar de 36,5 e alguns chegam até 37. E isso não é estado febril, é normal. O crente dá 37 passa para outro febril na igreja. Mas na segunda-feira ele dá 40 e ele vai para o trabalho. É verdade. É porque ele precisa do trabalho, ele precisa de Deus. Ele precisa do salário dele, de Deus ele não precisa. Lá ele dá o sangue, aguenta a humilhação, o povo pisa nele, massacra ele, persegue ele, faz de tudo. Irmãos, ele falta morrer, mas está lá. Aqui na igreja, se o pastor fizer um discurso por mim, ele vai embora. É verdade, Deus. Aqui o pastor tem que mensagear o ego dele. Aqui o pastor tem que fazer isso aí. Ou não, irmãos? Ou não? Nós temos quase 15 dias, um pouco mais de 15 dias para entregar esse local aqui. Pouco mais de 15 dias para entregar esse local aqui. Procuramos uma loja, valor de 500 euros mensal. Teremos que levantar 1.000 euros até o dia que é o calção e o aluguel. E eu comecei a me preocupar, quebrar a cabeça. Falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Depois eu descansei. Pastor, se o senhor não conseguir, eu vou fazer o quê? Eu orei a Deus, irmão Francês, de madrugada, chorando. Falei, Senhor, faz um milagre. Faz um milagre, Senhor. Faz um milagre. Que o Senhor veio ter comigo. Falou, meu filho, a minha igreja não precisa de milagre. Isso não é milagre. Porque milagre é algo sobrenatural. É algo que ninguém faz. A minha igreja precisa se unir. A minha igreja precisa ser fiel a mim. A minha igreja precisa ser grata. Porque se tu tem um salário é porque Deus te deu. Se tu tem um emprego é porque Deus te deu. Se o teu celeiro entra alimento é porque Deus te deu. Não é teu mérito. A fila é grande, tem pessoas melhor, mais qualificadas do que eu e você, e Deus te escolheu para te colocar ali naquela empresa. Seja fiel a Deus, irmãos. Devolva o que é de Deus. Malaquias 3,10: em que me roubais? No dízimos e nas ofertas assadas. O que é dízimo? Dízimo é a porcentagem daquilo que o Senhor me deu. E a oferta alçada? A oferta é uma oferta voluntária, só que não é uma oferta comum. Ela vai além. Ninguém mais dá, ninguém faz mais oferta voluntária, não. Ninguém faz mais oferta voluntária. As pessoas têm dificuldade de dizimar na igreja hoje. Tem dificuldade de dizimar hoje. Pastor, eu quero dizimar, mas é porque não sobra. Sobra? Quem te falou que Deus, você tem que dar resto para Deus sobra? Você quer que Deus te dê a empresa que Ele te prometeu, o carro que Ele te deu, a casa que Ele te deu? Você quer que Deus faz tudo, mas na tua vez, é se der. Irmãos, bota uma coisa na sua cabeça. A promessa não qualifica e não capacita. A promessa, quando Deus fala bem assim, ó, tu vai andar essa terra, levando a minha palavra. Sabe o que Deus está dizendo para ti? Ele está expressando a vontade dele para ti. Se tu não corresponder à tua vontade para com Deus, isso não vai cumprir. Isso não vai acontecer. Só tem uma coisa na Bíblia, e eu falo isso, que é incondicional. É o amor de Deus. O restante, tudo é condicional. Só o amor de Deus, porque Deus nos ama a qualquer... O resto, tudo na Bíblia é incondicional. Jeremias capítulo 18, não precisa abrir não, mas pode mentalizar. Capítulo 18, versículo 7. No momento em que eu falar contra uma nação, ou contra um reino, para arrancar, derrubar e destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava lhe fazer. É condição. 8, 9. E se em qualquer tempo, olha só, em que eu falar de uma nação ou de um reino para edificar e para plantar, verso 10, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que
tinha dito que ele faria. Deus revoga o mal, irmão, mas Deus também revoga o bem. Aleluia. O que vai determinar isso é o nosso comportamento. Se o meu comportamento for positivo para com Deus, Deus vai fazer. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Seja fiel a Deus, irmão. Nunca pense que você está fazendo alguma coisa para o pastor ou para o homem. Não tenha isso em mente. Tudo que você faz é para o Senhor. Quando eu tiro do que eu ganho, eu só tiro porque Deus já me deu. Quando o meu salário cai, o salário da minha esposa que ela tira, se acha que ela tira para mim, é para o meu Deus. Fidelidade, irmãos, é algo, não é se der, não é se sobrar. Eu já falei aqui nessa igreja, irmã Franciele, que uma vez eu deixei de mandar minha filha para casa, para a escola, porque eu não tinha um dinheiro para dar o lanche dela, e eu fiquei sentido nesse dia. E lá dentro do meu guarda-roupa eu tinha separado o meu dízimo, estava lá guardado, só deixando claro que se eu pegasse o meu dízimo e comprasse algo para minha filha, Deus não ia me exortar, não, porque Deus não é assim. Mas foi um gesto meu de fidelidade. Eu entendi que aquilo é do Senhor e eu não ia mexer. Só deixando claro, viu, irmão? Deus não é ignorante. Deus não é bruxo, Deus não é carrasco. Se eu fosse lá e mexesse, o Senhor ia me compreender, sim. Ele ia pesar a mão sobre mim? Não. Mas eu sou fiel, o meu gesto de fidelidade. E eu não mexi. Está ali a minha esposa. O que aconteceu? Não sei como, de onde. Mas apareceu uma quantia, irmãos. Alguém mandou. Alguém lá do Brasil ligou para minha esposa. Manda o número do seu Pix, porque eu senti de Deus de mandar uma oferta para vocês. Glória a Deus. E foi no mesmo dia. Deus fiel. Aleluia. A minha esposa bateu as contas, irmãos. Faltava 150 € para nós sobreviver, não era nem para viver. E ela falou, amor, vai ficar faltando tanto. Eu falei, Deus proverá. Glória a Deus, aleluia. Eu nem conhecia esse homem de Deus aqui, ó. Eu falo, não é para engrandecer. Eu sei que ele, por ele, nem toca no assunto. Esse homem bateu lá em casa. Chegou lá com uma ficha para minha esposa preencher, que estava desempregada, passando uma luta travada. Só eu trabalhando, ganhando um salário mínimo. Deu a ficha, entregou um envelope para minha esposa e falou bem assim, irmã, Deus mandou te entregar isso. Ela pegou o envelope, colocou. Quando ela abriu o envelope, quando chegou em casa, quanto tinha, meu amor? 150. Isso que nós temos que viver, irmãos. Glória a É Deus. dependente de Deus, é ser dependente de Deus, irmão. É confiar. Confiar, irmãos, é sem desconfiar. Confia no Deus que tu serve, irmãos. Plante, semeie, confia nesse Deus, irmãos. Confia, mas confia a qualquer custo. Eu posso estar com a cabeça aqui já a ponto da foice descer. Se o meu Deus falou que eu vou viver, eu vou viver, irmãos. Eu vou viver. Nada vai me abalar. Nada mexe com a minha fé. É verdade, Deus. Há 20 e tantos anos atrás falaram pra mim, nada, isso aí que você está vivendo é a primeira roda, daqui um tempo vai passar, você vai ver na hora que a luta vir. Eu olhei pra cara de um obreiro e falei, está repreendido em nome de Jesus. São 20 desde 2001 caminhando, e caminhando na obra, mas desde 2001, a chama que tem aqui dentro sequer esfriou, nunca se esfriou, nunca se apagou. E eu tenho tentado contagiar minhas filhas com isso. Tenho tentado transmitir isso para elas. Porque essa chama queime no coração delas. Eu ainda sei o endereço do altar. Eu ainda sei o endereço de Deus, irmãos. Eu ainda lembro. Você lembra do endereço de Deus? Alguém ainda lembra do endereço de Deus? Alguém ainda lembra do endereço? Sabe onde encontrar? Você sabe onde encontrar Deus ainda? Você ainda lembra desse endereço?
Você ainda consegue dobrar o joelho, ainda consegue se curvar, ainda consegue colocar a boca no pó, ainda consegue meditar na lei do Senhor? Ou você só pega na Bíblia quando vem à igreja? Para carregar. Tem muitos que nem carrega mais, agora ficou mais fácil que tem um telemóvel. Nada contra. Fica até mais fácil para carregar porque ninguém percebe que eu sou crente. Vieram do Brasil, pastor, vou te dar uma Bíblia de presente. Falei, mas traz uma grande. Eu desço lá no apartamento com o carro com um teclado na mão, um violão nas costas, a Bíblia no outro, o povo só passando e olhando. Esse povo é doido. Sou doidinho por Jesus.